Shalom, queridos! Hoje é Tiago, capítulo 4. E o assunto é como ter um relacionamento com Deus. Maravilha! Como ter um relacionamento com Deus é o assunto desse capítulo. Aprendemos qual a motivação das guerras, das discussões, dos desentendimentos e das intrigas, os desejos malignos do coração, e aprendemos poderosas lições sobre oração. Do que já estudamos em Tiago, já aprendemos tudo isso, não foi? Desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Tiago adverte que se dominados formos por eles, por essas coisas ruins, intrigas, desejos malignos, se a gente for dominar por isso, por essas coisas, viveremos em guerra. Ele ensina também que só não temos o que desejamos por dois motivos. Não pedimos a Deus e quando pedimos os pedidos que fazemos, Deus não pode atender. Ele aprofunda o ensino sobre relacionamento, compromisso e intimidade, nos mostrando que é necessário para estar em conexão com o Pai de forma real e sincera. Não devemos julgar o próximo e considerando-nos juízes da palavra. Não. Somos apenas observadores e praticantes. Assim sendo, nosso comportamento deve ser de união, respeito, mesmo quando houver divergências pontuais de opinião. Tiago 4 e o seu contexto histórico. Em Tiago 3, nós vimos um ensino poderoso sobre a língua. As palavras podem edificar assim como podem destruir. Tiago está nos ensinando sobre o mundo de maldade e pecado que há escondido em um órgão tão pequeno e sobre o nosso dever de controlá-lo. Esse é o contexto histórico, é o assunto do capítulo 3. Nossa boca não pode ser fonte de bênção e maldição, devendo ser apenas fonte de bênção. Tiago encerra falando sobre as diferenças entre a sabedoria humana, terrena, e a sabedoria do celestial, a sabedoria que vem do alto. Uma se comporta de maneira carnal, egoísta, insensata e destrutiva, enquanto a outra é muito superior, sendo pacífica, espiritual, amorosa, promotora da união entre os irmãos. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras? O orgulho e o egoísmo fazem parte da natureza da humanidade caída e costumam ser fundamentais para se galgar posições importantes no mundo. Tiago afirma, no entanto, que eles são motivo de guerras, de brigas dentro da congregação. Guerras e brigas indicam conflito físico entre os membros ou grupos da igreja. A origem do conflito estava nas concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Concupiscências são os prazeres da vida, buscar os prazeres da vida pelos conflitos. Imagine que a gente pode brigar no meio da igreja, simplesmente em um congresso. A gente vai fazer um congresso, aí é as menininhas que vão dançar, podem estar brigando, como a gente vê. Por trás dos bastidores não mostra essas coisas. Lá na frente, quando nós estamos dançando, não se sabe, mas aquela que faz o passo melhor, aquela que foi escolhida para fazer aquela parte mais importante no meio da coreografia, é confusão, tudo por causa da nossa natureza caída, e nós sabemos que não é mais para prevalecer, porque
o Senhor Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós, para a gente viver um novo tempo, uma nova vida. Somos novas criaturas, mas infelizmente nós, como filhos de Deus, ainda achamos de buscar de volta a natureza adâmica e ficar no meio da igreja, perturbando o bom andamento da obra de Deus, impedindo aqueles que querem ser salvos, porque a gente escandaliza e eles ficam impedidos de vir. Uma pessoa chega, por exemplo, no culto. Eu já presenciei isso, eu só falo para vocês que eu estou com 25 anos nesse ministério. Então já presenciei isso. Pessoas na frente do povo. Ai, que beleza, cantando lindo, maravilhoso, não é? Mas aquilo ali, a gente vê que não tem uma intenção de realmente uma adoração ao Senhor, que seja um culto para Deus. Porque como é que você vai estar na frente do povo de Deus, sabendo que tem mulheres que têm seus esposos que não são cristãos e que elas têm a maior luta para conseguir trazer à igreja. No dia que traz, encontra uma turma de louvor, louvando, né? Agora, quando se olha, claro que as pessoas não estão cegas, chega a esposa com o marido está enxergando tudo. E aí o que ele vê? Ele vê aquelas mulheres que estão ali louvando, com roupas que são tão justas, que desenham tudo, com roupas transparentes, com a situação que a gente sabe que é a maneira como elas veem na televisão, como elas veem por aí afora. Então, é realmente um culto a Deus, é para as vidas serem edificadas. Então, tem casos que já presenciei, há muito tempo atrás, é claro, mas já presenciei, porque eu sempre estive envolvida com o povo, nunca deixei de estar envolvida, principalmente na missão que Deus me deu, de ver as coisas erradas na minha própria vida e na vida deles, e chamar para o Espírito Santo, pedir misericórdia para renovar, para se consertar. E aí teve essas histórias. O marido daquela pessoa foram várias mulheres que aconteceu isso, de chegarem e dizer assim: essa igreja está ótima, estou gostando, eu vou querer vir todos os dias. Diga por quê? Por causa da maneira como o pessoal do louvor se apresentava. Porque a pessoa não precisa estar na frente do povo de Deus para saber que deve se vestir de uma maneira decente como filho de Deus, tanto homens como mulheres. Porque não precisa estar na frente, em qualquer lugar que você estiver, é para se vestir da mesma maneira. Não tem que ter uma roupa para o comércio e outra roupa para vir ao templo. Porque nós somos templo do Espírito Santo e nós somos inteligentes, sabemos a fisiologia do homem, principalmente as mulheres, e o homem sabe a fisiologia das mulheres, não é? Então ele não tem que estar com aquelas conversinhas moles no pé do ouvido das suas irmãs em Cristo Jesus. E as mulheres não podem estar com qualquer roupinha, porque está desrespeitando a vida espiritual daqueles irmãos. Porque eles são pelo que vê. Agora imagine que não somente os irmãos ali, ainda sujeito a escandalizar alguém que foi trazido com tanto sacrifício, que alguém lutou, jejuou, orou para trazer, no dia que traz, o indivíduo encontra as mulheres vestidas de uma maneira que as mulheres mundanas se vestem lá fora. E aí eles acham que, eles ainda dizem de fazer piadinha, aqui pelo menos, lá fora pelo menos, a gente pode pegar aqui, a gente fica olhando e não pega, aí se irrita. Porque não pode pegar, pelo menos isso elas não fazem, né? Elas querem se exibir porque acham que essa é a maneira de se achar bonita. Bonita é quando você está se vestindo da maneira que agrada a Deus. Elas não estão com maldade querendo fazer isso para poder estar atraindo homens, mas só que está sem sabedoria. E a falta de sabedoria não se admite, porque Deus diz que é para pedir que Ele dá. Então, tendo sabedoria, vai se vestir de uma maneira que qualquer pessoa que chegar, que a mulher que depois de muita luta conseguiu trazer o seu esposo ao templo, ela vai ter o prazer do marido sair convertido, porque ele tem que ver a palavra, não ver os corpos desenhados das mulheres lá na frente. Meu Deus, louvado seja Deus. Então, aqui nós estamos em Tiago, né? Estamos falando de Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras, e peçam de forma correta e recebam. O que é para pedir? 2 pares de opostos, 2 pares de opostos e 2 afirmações diretas
descrevem o problema a que as circunstâncias levaram. As pessoas estavam realmente se matando para saciar seus desejos errados. Seus desejos não eram atendidos porque elas estavam pedindo mal. A origem do conflito era o desejo egoísta e a inveja corria solta. Tiago 3, de 13 a 18. É isso aí, continua sendo desse jeito. Medite bem, pense bem aí em Tiago 13 a 18. Leia e releia para você ver se não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. E o que é que vai gerar esse estudo? Arrependimento. Vamos nos arrepender, porque sabemos que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Só resta fazer isso. Tiago está falando de um assunto que hoje continua havendo. E a gente só tem uma solução: se humilhar diante de Deus, se arrepender, porque Jesus está às portas. Quando o Tiago estava escrevendo aqui, não estava tão pertinho de Jesus chegar. Agora você sabe que está tão pertinho de Jesus chegar, não é? Não sei nem se no dia que você está ouvindo, que você iria ouvir esse capítulo, se Jesus já pegou a gente, já levou. Pode ser que nem tenha oportunidade de estudar esse assunto, porque Jesus já pode ter passado. Se não passou, aproveite para se arrepender, para que quando Ele chegar, nós estarmos prontinhos para estarmos naquela mesa, onde Ele será conosco para sempre, e com nossos corpos incorruptíveis, com vestes brilhantes, e a palavra personificada, Jesus, em frente de nós, nos servindo naquela grande ceia. Já imaginou que emoção? Ele dizendo: eu sou a palavra que você tanto amou. Eu sou a palavra que você chegou no lugar secreto e ficou lá meditando logo no amanhecer. Eu sou a palavra que você meditou depois do almoço, recordando tudo que eu te falei no lugar secreto logo no amanhecer. Eu sou a palavra que você chegou à noite, já tinha falado, já tinha me ouvido no lugar secreto, já tinha me ouvido ao meio-dia, enquanto descansava o almoço, mas agora no culto doméstico você vibrou mais, ficou mais feliz, porque o que eu falei no horário da manhã e ao meio-dia estava realmente sendo algo tão maravilhoso, que você fez esse culto doméstico com tanta alegria que atraiu a vizinhança para mim. Eu sou a palavra, ele vai dizer assim, a palavra que você resolveu amar e meditar de dia e de noite. Louvado seja Deus, é desse jeito, viu? Tiago 4, de 4 a 5, a infidelidade do povo. Adúlteros aponta para a infidelidade da congregação a Deus. Está chamando os que estavam congregando de adúlteros. Está centrado em si mesmo e está em total oposição ao Senhor. É assim que estava a congregação, fazendo as coisas que Deus não mandou. A gente está contrário, né? Ou pensa que Deus vai receber você como alguém que está a favor dele, fazendo tudo fora do que a Bíblia manda. Tiago 4, versículo 6. Graça aos humildes. Antes da mais graça, o ponto principal. A graça de Deus é capaz de superar a infidelidade. A exortação ao arrependimento se ampara na dura realidade de Provérbios 3, 34, que Tiago cita aqui. Deus resiste aos soberbos. Resiste é um termo militar usado para descrever um exército preparado para a batalha. Permanecer no orgulho pecaminoso é pedir que o Eterno se prepare para lutar contra você. Se permanecer no orgulho, permanecer na pecaminosidade, está pedindo a Deus para vir contra você. Ou você acha que Ele vai ficar a vida toda te olhando, fazendo as coisas que Ele não quer que você faça, sem se mover do lugar? Você sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, enquanto é cedo, se arrependa onde já está, não prossiga adiante, porque Ele perdoa pecado, mas Ele não tira as consequências do pecado. Quanto mais você pecar, só porque sabe que Deus vai te perdoar, mais consequências de pecado você vai sofrer.
Ele vai te perdoar 1000 pecados que você queira fazer no relaxamento da sua vida espiritual. Porém, Ele não vai tirar as consequências. Então é melhor você não continuar pecando, se arrepender e deixar para viver em harmonia com Deus, porque é dessa maneira que você realmente vai atrair vidas ao Senhor Jesus e vai fazer o que mais Ele requer, que é atrair as vidas, conquistar essas vidas, ganhar essas vidas, consolidar, discipular e enviar. Mateus 28, 19. Se você realmente quer fazer o que Jesus gosta, se você está agradecido por Ele ter dado a vida por você, então, cadê seus 12 discípulos? Ainda não tem? Vai evangelizar, vai nos bairros pobres, adote 12 famílias. De cada família você terá no mínimo um discípulo. Aí você vai cuidar dessas famílias, orar por essas famílias, vai dar remédio se precisar, vai dar comida se precisar. Mas onde é que eu vou achar dinheiro para cuidar de 12 famílias? Vai achar, sabe como? Renunciando a você mesma e tomando a sua cruz e seguindo. É isso que Jesus manda fazer. Se alguém quer seguir, renuncia a si mesmo. Então você vai achar saindo das vitrines, não indo mais para a vitrine, ficar comprando o que você já tem, encher o guarda-roupa de roupa, mesmo já tendo roupa, para desfilar os domingos. Então aí você vai achar, se você quiser mudar de vida, se arrepender, você para de fazer as extravagâncias que você faz e vai dedicar a uma obra de generosidade, de amor, porque foi isso que Jesus mandou. E naquele grande dia, como está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, você será chamado assim: Vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer. E quando você me deste de comer, você ganhou um discípulo. Ele não está dizendo que você ganhou um discípulo, não, mas eu estou dizendo que é desse jeito que você ganha discípulo, fazendo o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Aí, se você está vivendo esse evangelho, você vai ter muitos discípulos, vai formar uma equipe de 12, depois que preparar, você envia e pega outra equipe de 12. Basta dizer que você indo de bairros carentes e adotando 12 famílias, você tem automaticamente 12 discípulos, porque de cada família você ganha pelo menos um. Isso é experiência própria. Eu tive famílias que ganhei de vez, fazendo essa obra, toda a família, e teve famílias que ganhei um, mas ficar sem ganhar nenhuma pessoa, não fica. Se você tomar conta de uma família, cuidar dela, família carente, você ganha pelo menos uma pessoa da família. Isso eu consegui, experiência própria do Espírito Santo comigo, de mim com o Espírito Santo. Porque eu só posso ensinar o que eu já fiz. Eu só posso ensinar para arrastar pelo exemplo. Porque se for somente conversa, ninguém vai ser convencido. É preciso ter obras, porque a fé sem obras é morta. O próprio Tiago já nos falou sobre isso. Tiago 4, de 7 a 9. Se aproximem de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Bem, esse versículo é muito conhecido, desde que eu me conheço por líder desse Ministério Apostólico Internacional para Jerusalém, que eu recito esse versículo, que andou comigo há 20 anos atrás, começou comigo, sabe que eu falei o tempo todo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E o Senhor nos ajudou, que agora nós estamos chegando a Deus, nós estamos estudando um capítulo por semana no nosso discipulado, nós estamos estudando na nossa casa o mesmo capítulo do discipulado, no horário do lugar secreto de manhã, ao meio-dia enquanto descansa o almoço e à noite fazendo o culto doméstico. Chegar a Deus é isso aí, hein? Isso que é chegar a Deus, não é você ficar somente indo ao templo e dentro da sua casa, de segunda a sábado, você somente na frente do televisor. De segunda a sábado é você falando com Deus, é Deus falando com você e você dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você falando com Deus na oração e ouvindo Deus falar através da sua palavra meditada todos os dias, pela manhã, no lugar secreto, meio-dia, quando descansa o almoço, e à noite pelo culto no lar, o culto da família. Vibrando, pulando e saltando como você faz no templo. Pula e salta, né? Se é verdadeiro aquilo, dentro de casa também vai ser. Louvado seja Deus.
Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos. As palavras humilhai-vos diante do Senhor, Ele vos exaltará. Resumem o caminho para se obter o perdão de Deus, bem como a reconciliação entre os membros da igreja. Tiago 4, de 11 a 12. Falar mal é ir contra a lei. Falar contra os outros é julgá-los com maldade. Isso vai contra a lei real. Tiago 2, 8. E consequência contra a lei de Moisés. O autor da lei também é aquele que julga de acordo com a lei. Portanto, jamais teremos direito de julgar outros membros da igreja. Tiago 4, de 13 a 17. Nesta sessão, o problema abordado é a fala arrogante que indica presunção. Não está claro se todos os negociantes do versículo 17 eram cristãos, mas o versículo 15 sugere que alguns eram. Tiago 4, de 13 a 14. De quem é o amanhã? Em uma cena hipotética, porém realista, Tiago acusou negociantes com grandes planos de lucros de deixarem Deus fora de seus planos. Não entregar nossas esperanças e planos ao Senhor, nem submetê-los à sua direção, é pior do que ser arrogante e incrédulo. Se Deus realmente é o Senhor de nossas vidas, vemos que todas as coisas vêm de suas mãos e falamos de nossos planos e objetivos a partir dessa mesma perspectiva. Tiago 4, de 15 a 16. Se o Senhor quiser, a expressão devia dizer, mostrar que a vontade de Deus é que determina o curso de nossa vida. Os negociantes não admitem isso. Eles se vangloriam, mas não passa de pretensões. E essa presunção é maligna. Então, tudo que você fizer, se Deus quiser, você sabe que não dá um passo se Ele não quiser. Tudo é permissão de Deus. Você acordar é permissão de Deus. Tudo. Vamos concluir aqui o capítulo 4 de Tiago, apresentando uma série de assuntos que precisamos considerar. É um capítulo onde certamente o Espírito Santo está falando muito conosco. Podemos perceber que ele está ensinando que as disputas internas nasciam do desejo próprio de cada pessoa, olhando mais para si mesma. O mesmo ensinamento vale para nós. Na nossa comunidade, precisamos entender que somos servos e não senhores. Existimos para servir e não para sermos servidos, para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja Deus. Temos que ter essa consciência. Eu, com 76 anos, já pensou uma coisa dessa? Gravando 4, 5, 6 capítulos por dia, para deixar um legado para o ministério, onde Deus me concedeu o direito de estar aqui há mais de 25 anos. E é porque eu estou aqui para servir. Quem está me pagando para isso? Ninguém. Nós somos no ministério de uma igreja em célula no modelo dos 12, onde é liberado mulheres a ensinar, onde é liberado os homens serem bispos, serem pastores, serem apóstolos e mulheres também. E Deus me deu o direito de estar nesse ministério, onde eu sei que precisa ter células, porque nós fizemos aliança com o apóstolo René Terranova, que está ligado na palavra. Então, vale a pena a gente estar em aliança com alguém que está ligado na palavra. E uma das coisas que ele aprendeu, o apóstolo René, é que a igreja em célula faz com que o reino de Deus cresça mais rápido. E nós sabemos que Israel
a nação preferida, escolhida de Deus, onde Jesus Cristo nasceu, ela cresceu através de células. As células começaram lá no capítulo 18 de Êxodo, quando Deus mandou através de Jetro, o sogro de Moisés, que ele dividisse o povo em equipes, onde estariam pessoas tomando conta e Moisés só estaria resolvendo as situações que eles não pudessem resolver. Então, nós estamos na Igreja Iniciada no Modelo dos 12 e nós precisamos estar conscientes que estamos a serviço de Deus. Então, abrir células é serviço para Deus. É trabalheira, mas é Deus que é o nosso Senhor. Nós não somos os senhores. E Ele quer assim. Começou assim em Êxodo 18 e vai continuar assim. Você vai ganhar uma cidade, pelo menos na sua rua deve ter a célula. Se ninguém quer fazer, faça você. Fale com seus pastores e diga: minha casa está à disposição, eu vou abrir a minha casa, vou convidar minha vizinhança e vou ensinar. Eu gostaria de ter alguém que viesse comigo para ser o co-líder e faça alguma coisa, porque nós estamos aqui para servir. E temos que ser fiéis àquilo que nós nos propomos. Nós estamos no ministério que é em célula. E aí, cadê as células? Onde estão as células? Nós começamos em maio de 2023, com um discipulado que também praticamente não existia. Era uma fantasia. Eu consegui detectar isso através de alguns líderes. E aí, meu Deus do céu, aí quando procurei as células, cadê as células? Também não existia. Aí se dá desculpa porque houve uma pandemia, mas passou a pandemia, nós deveríamos estar com o dobro de gratidão a Deus, porque o Senhor nos deu uma segunda chance. Os templos se fecharam, tudo ficou muito difícil, mas você e eu somos um milagre de Deus, estamos vivos pelo milagre de Deus. Então Deus fez de nós um milagre, nós somos um milagre. Você acha que Deus deixou a gente atravessar a pandemia para ficarmos de braços cruzados ou paralisados no que era no passado, antes da pandemia? Ao contrário, é para avançar com mais rapidez, é para avançar com mais alegria, é para avançar com mais certeza de que Deus realmente tem algo para fazer através de nós, porque se não fosse assim, a gente tinha ido no período da pandemia. Como nós não fomos, é porque Deus tem propósito. Ou você acha que não foi porque é bonitinho, lindinho, o santinho? Você é o santinho para trabalhar, separado para trabalhar para o Senhor. Então vamos trabalhar. Nós não ficamos aqui por acaso. Ou você pensa que Deus tem alguma coisa por acaso para nossas vidas? Quando você viu pessoas morrendo de um lado do outro, fulano morrendo, ciclano morrendo, e você ficou vivo, e nós estamos vivos, eu, você, nós, é porque precisamos cumprir o que não tinha sido cumprido ainda. Você estava numa igreja em célula no modelo dos 12 e você não tinha nenhuma célula. Você estava numa igreja em célula no modelo dos 12 e cadê os 12 que você não tinha? E você acha que ficou vivo para quê? Você acha que Deus é de brincadeira? Nós temos aliança. O propósito de Deus nas nossas vidas, pode quem quiser ser de outro jeito, mas nós nos aliançamos com um propósito de termos 12 discípulos, cada um de nós, e termos células em todas as ruas, e aí a gente não tinha feito isso, a pandemia foi embora e a gente continua sem fazer. Não me diga o que você fazia antes da pandemia. Ah, tá, porque tinha uma célulazinha, uma ali, uma daqui mais a 1 quilômetro. Não. É uma célula nessa rua, na outra rua seguinte outra célula, o bairro tomado de células. Tinha isso? Não tinha. Então Deus deu chance para a gente. Vamos usar a inteligência que Deus nos deu? A sabedoria do Espírito Santo? Será que Deus ia deixar você vivo e eu por nada? Por isso que eu estou aqui gravando 1189 capítulos da Bíblia, porque eu sei que Deus não deixou nessa idade, na minha idade, que é a idade de risco, passou pela pandemia daquele jeito, o meu marido entrando e saindo o tempo todo, beijando, abraçando as pessoas, não deixou de proceder da mesma maneira, abraçando as pessoas, e eu dentro de casa com um filho excepcional, sem se vacinar, sem nada, e ele entrava e saía, e Deus continuou mantendo minha vida, e a vida dele, e você acha que foi para qualquer coisa? Foi para continuar naquela inércia? Foi para continuar fazendo ofensas a Deus? Porque cada vez que a gente vê o que está escrito na Bíblia, a gente não faz, está ofendendo a Deus. Está escrito o quê? Em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19.
Ide e fazer discípulos. Então vamos fazer discípulos em nome de Jesus. Aproveite a chance que o Senhor nos deu. Vamos fazer a obra do Senhor como deve ser feita. É isso que o Tiago está falando. Eu creio que você está entendendo que Tiago está falando justamente disso, dessa falta de seriedade com Deus. O irmão de Jesus não falou e nem deixou essa carta aqui em vão, inspirado pelo Espírito Santo. Escreveu tudo que a gente precisava ouvir. Eu espero que você leia e releia e você receba as revelações, porque não é somente eu como supervisora geral dos discipuladores do MyFJ, não, é todos nós temos o Espírito Santo. Se você tem amor à palavra, você vai entrar no lugar secreto toda manhã com o capítulo do discipulado e já recebe revelações aí. Se você tem amor à palavra, você vai ver o que está no vídeo, que está sendo nos comentários, as revelações que eu recebi. Você recebe as suas e você vai ver o que recebi, respeitando a líder que o Senhor lhe entregou. Porque não pode haver uma pessoa que está bem com Deus sem estar bem com os líderes que Deus entregou na sua vida. Então vamos prosseguir aqui, não é? Confiando em Deus, porque o apóstolo Tiago está falando como ter um relacionamento com Deus. Tiago 4 está falando sobre isso. Você não pode ter relacionamento com Deus se você não está bem com o seu irmão. Se você não se interessa no que tem para estudar, que o seu líder determinou. Fazer de conta que o líder não é nada, é um zero à esquerda. Ele pode passar noites e noites preparando as lições, recebendo de Deus para passar para você, e você passa indiferente como não tivesse acontecendo nada. Como é que você pode dizer que tem um bom relacionamento com Deus desse jeito? Nem se quer dizer assim, olha, eu não estou fazendo por isso, é porque alguém adoeceu, porque aí a gente, se falasse isso, a gente diz, eu vou lá orar para a pessoa ficar boa, mas você está tão interessado em ficar sem fazer o que Deus está mandando fazer, que não quer nem dizer a desculpa esfarrapada que você tem. Porque se você disser para mim que não fez porque está doente, eu vou lá orar e a pessoa fica boa, né? E você vai fazer. Porque o que Deus mandou fazer foi isso, estudar a palavra, meditar de dia e de noite. E o nosso discipulado não é outra coisa que não seja isso, meditar de dia e de noite na palavra. Então, só resta a gente se arrepender mesmo e lembrar que estamos vivos pelo milagre. Passou a pandemia e você e eu estamos aqui. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, colíder de célula do MyFJ, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus.